Na última semana, os Estados Unidos bombardearam a República Islâmica mais de 300 vezes. Trump declarou o fim do cessar-fogo e chamou o regime de escória. Por que ainda há negociações? Trump está se preparando para terminar o trabalho ou está prestes a dar mais uma sobrevida à República Islâmica? Vamos analisar tudo isso agora no Quad. Bem-vindos de volta ao Quad no JNS TV. Estou aqui com Bellamy Ruti e temos Daniel Reines Balding de volta ao estúdio. Sentimos muito a sua falta. Fleur segue no exterior, mas retornará em breve. Nesta semana, falamos sobre a República Islâmica do Irã e os acontecimentos atuais por lá. Dê uma olhada no que o presidente Trump tem dito nos últimos dias. Bombardeamos eles com tudo ontem à noite. Eles são pessoas muito más e doentes. Tivemos reuniões com eles no último dia e ontem concordaram em um acordo perfeito para nós. Nada de nuclear, sem isso, sem aquilo, sem nada. Eles abriram mão de tudo. Depois disso, eles saíram da sala. E então, dentro de uma hora, eles lançaram um drone contra um navio. Eu disse, vocês são doentes, vocês são pessoas doentes. O cessar-fogo no Irã acabou? O cessar-fogo terminou? O memorando de entendimento morreu? É uma pergunta muito interessante. Para mim, acho que acabou. Não quero mais lidar com eles. São escória. Sabe o que é escória? Eles são escória. Eles são pessoas doentes. Eles são liderados por pessoas doentes. E eles são pessoas cruéis e violentas. Se tivessem arma nuclear, usariam. No que me diz respeito, acabou. Vou falar com nossos negociadores. Lidar com eles é perda de tempo. São mentirosos, algo está errado com eles, são malucos. Então, como você pode ver, Trump não está gostando nada do que está acontecendo. Eu não quero dizer eu avisei, mas meio que quero, porque nós avisamos. O que você acha de tudo isso, Ruti? Bem, eu acho que o presidente Trump, sabe, a gente estava ficando tonta de tanto que ele dizia uma coisa num dia e no dia seguinte outra, e no outro dia outra ainda. Mas agora, nos últimos dias, ele tem sido bem consistente no que vem dizendo. E também, no entanto, dizendo que os negociadores Steve Witkoff e Jared Kushner ainda veem uma chance. Se quiserem tentar, que tentem, mas não vejo resultado. E mesmo que a República Islâmica faça um acordo, não vão cumprir. Trump sabe, ele sabe disso. Mas aqui está o problema. Quando você tem certeza absoluta disso, então você tem que fazer algo a respeito. Agora, ele está fazendo algo a respeito. Ele tem bombardeado estruturas, bombardeado lançadores, mas não é uma guerra total. Ele não quer, claramente não quer. Ele já disse isso. Ele prefere a diplomacia. Isso não vai funcionar. E muitas pessoas estão sugerindo que ele só precisa chegar até as eleições de meio de mandato em novembro. E então veremos. Eu, pessoalmente, acho, e se eu estivesse aconselhando ele, eu diria, olha, é melhor para as eleições de meio de mandato se você conseguir uma vitória. Os americanos gostam de vencer. Mesmo aqueles, olha, eu conheço republicanos pró-Israel que me disseram, nós éramos contra a guerra, mas se já estamos em guerra, vamos vencê-la. Certo. E eu acho que é um erro presumir que, sabe, a ala mais rasteira do movimento anti-guerra vai ajudá-lo nas eleições de meio de mandato. Também acho. Essa é uma das minhas críticas. Acho equivocado. Entendo que as eleições de meio de mandato são importantes para ele, mas isso só favorece o regime. Outro ponto importante da história que surgiu esta semana é o plano de assassinato. Sabe, nós descobrimos pelo Wall Street Journal, no dia 9 deste mês, se não me engano, logo depois da cúpula da OTAN na Turquia, que havia um plano concreto para assassinar o presidente dos Estados Unidos. Isso mudou um pouco os planos dele, onde estava ou como saiu da Turquia. Não sabemos muitos detalhes, mas vimos a resposta dele dizendo que há 1000 mísseis apontados para a República Islâmica. Palavras fortes de Trump. Temos um vídeo sobre isso. Vamos ver. Porque depois disso, nos Marajé Taqlid e os faquis limitaram e restringiram essa criatura impura. Precisa de um mecanismo para que esse mecanismo entre em ação, ou certamente essa restrição. Precisa de um mecanismo para que esse mecanismo seja ativado e essa fátua seja realmente implementado. E essa questão não é daqui, é algo relacionado a um trabalho que as pessoas conhecem. Onde estão, até onde vai o destino dos Estados Unidos?
Não entendo a provocação contra a URSS, já que gostam de comunistas. De qualquer modo, querem assassinar o presidente dos Estados Unidos e já tentaram várias vezes antes. Bellamy, o que você acha disso? Quem não gosta de um rato fantasiado de mulher? Como se eu fosse dar ouvidos ou aceitar conselhos de algo assim. Eu acho absurdo viver em uma época como essa, onde é literalmente isso que as crianças estão ouvindo. E é com isso que elas estão crescendo. E que a geração mais jovem é isso que eles defendem. Isso é realmente o que eles querem. E eles também não entendem, os jovens americanos, quando eu tenho que dizer: você entende que a segurança do líder do mundo livre, do comandante em chefe, é também a sua segurança. Não há compreensão dos diferentes níveis em que isso realmente funciona. Você achar que um plano para matar o seu presidente atual, goste dele ou não, não coloca você e todos os civis americanos ao redor do mundo em perigo, é algo que não faz sentido para mim. Sim, parece haver hoje uma aceitação tácita da violência política. E, sabe, eu diria que muito disso vem de pessoas como Hassan Piker e da esquerda radical, que meio que normalizaram esse tipo de discurso. E vemos uma reação do outro lado também, o que está levando a uma situação muito perigosa. Mas, sabe, a República Islâmica sempre foi muito, muito dedicada a, você sabe, mirar e assassinar líderes ocidentais. Essa parte, na verdade, não é nova. Mas, sabe, vimos isso no funeral. Você viu as cenas, Daniel? Uma loucura, simplesmente, vamos matar Trump em todos os prédios. Obsessivo, obsessivo. Talvez eles devessem virar comentaristas no The View? Talvez. Na minha opinião, acho que os Estados Unidos e Israel estão em perfeita sintonia. Eu acho que essa administração, sabe, eu acho que é a administração mais sionista que já tivemos. Acho que há coisas nos bastidores que não sabemos e atrasaram tudo. O mundo estava pegando fogo e eles tinham muito a fazer, inclusive garantir a segurança da fronteira. Tiveram que iniciar a deportação de milhões que entraram ilegalmente no país. E também, a gente fala sobre o povo iraniano sendo mantido refém pela República Islâmica, mas a Europa está junto com eles nisso. Tipo, a infraestrutura que foi montada, a quantidade de células adormecidas que devem existir na Europa, eu nem consigo compreender. Tipo, teve uma célula do ISIS que foi desmantelada no meu antigo bairro na Europa, em Berlim. E então, eu estive na Europa nos últimos meses. O Catar e a Al Jazeera nem são o problema. Agora é notícia nacional. Os jovens que participam dessas flotilhas voltam para a Bélgica e são entrevistados por 1 hora no noticiário nacional, só mentindo, mentindo, mentindo sobre Israel. Então, a subversão do Ocidente e a radicalização do Ocidente é simplesmente chocante. Sim, parece que eles absorveram toda essa retórica extremista normalizada na cultura deles. E, em vez da onda de imigração que vem para o Ocidente querendo adotar os valores ocidentais e se integrar à sociedade, eles trouxeram tudo de pior das sociedades deles junto. É simplesmente perturbador o que estamos vendo. Ainda pior do que isso são os pais vindos de países do terceiro mundo. Eu sei que não se deve dizer isso. De países de maioria muçulmana que imigram, legal ou ilegalmente, para outros países do Ocidente para que seus filhos sejam educados no Ocidente e tenham uma vida melhor. E as crianças, e há muitos casos assim, as crianças vão para uma boa escola em um bairro bom e no caminho de casa param na mesquita local e acabam se radicalizando. Esses pais queriam ir para a Grã-Bretanha ou Amsterdã, onde, você sabe, eles querem ir para algum lugar onde seus filhos não cresçam na pobreza e nem com, você sabe, ideologia islamista. E eis que no Ocidente eles acabam se radicalizando. É realmente perturbador o que estamos vendo. Quero dizer, e continuamos vendo a mesma história se repetir várias e várias vezes. E você pensaria que o extremismo está acontecendo, sabe, em lugares como o Irã, porque eles são doutrinados com a mesma coisa. Mas você vê que o povo iraniano rejeita isso. Eles são totalmente contra isso. Você vê as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos e eles andam em volta delas, enquanto que, no Ocidente, você tem toda uma nova geração de pessoas que estão apoiando a violência política e parecem achar que esse é o caminho quando você discorda de algo. E isso realmente é uma mentalidade islamista. Sabe, você não concorda comigo, então tudo bem te matar. Estou extremamente preocupada. Quando falamos sobre o que é o verdadeiro privilégio de ser uma pessoa ocidental, e eu aprendi isso quando me mudei para os Estados Unidos, eu não percebia o quanto as pessoas, mesmo nas piores situações, ainda são privilegiadas.
Porque fantasiar e desejar esse tipo de vida, esse tipo de pensamento extremo, apoiar violência política e tudo mais. Gostando dela ou não, Sig Flicker disse melhor, estou prestes a xingar a população de cabras. Se você quer viver nesse tipo de coisa primitiva, antiga, então é porque algo deu fundamentalmente errado na sua vida. Não é só o sistema educacional, não são só as comunidades. Não são só, sabe, os líderes que temos. Algo saiu do controle. E, infelizmente, isso já vem acontecendo há um tempo. Está em um ponto preocupante agora, onde a gente meio que vem repetindo e apontando isso há anos e anos, dizendo: tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado. E agora, quase que precisamos desradicalizar essas pessoas, porque elas estão radicalizadas. Sim, elas estão radicalizadas. Bem, e essa é uma das estratégias dos islamistas, mirar na esquerda, porque eles geralmente não têm o melhor senso de moral do que é certo e errado. E também, eles são muito fáceis de manipular. Muito da doutrinação acontece através das artes. Então passa por aí. Poesia. É por isso que sempre aparecem imagens de lenços e oliveiras. Bem, sabe, é engraçado você falar isso sobre poesia porque um dos vídeos mais virais do funeral de Khamenei mostrava um poema sendo recitado sobre como é dever de todos assassinar o presidente dos Estados Unidos. Nossa, Sim, eles fazem isso para promover o radicalismo. Isso ocorre lá e também aqui no Ocidente. Quero voltar ao assunto do assassinato porque adoraria discutir o que achamos que vai acontecer. Você acha que Trump disse, temos a citação exata, a República Islâmica do Irã pediu para continuarmos as negociações. Nós concordamos em fazer isso, mas os Estados Unidos deixaram claro para eles, sem rodeios, que o cessar-fogo acabou. Em letras maiúsculas, acabou. O que isso significa, Ruti? O que vai acontecer agora? Bem, a República Islâmica também afirmou que acabou. Quero dizer, as negociações, eles dizem isso desde o início. Calibaf disse que não há e que eles violaram o memorando de entendimento e todas essas besteiras. E principalmente a última desculpa deles é que Israel e Líbano têm um acordo para livrar o Líbano do Hezbollah. E, de acordo com os negociadores da República Islâmica, isso viola o memorando de entendimento, porque o Hezbollah, claro, é um braço do Irã e está conosco. Então, o ponto aqui é que isso tudo é blá, blá, blá. E uma coisa que sabemos, eu não acho que eles vão conseguir assassinar o presidente, mas o que eles estão tentando fazer é criar algum tipo de igualdade, certo? Khamenei foi assassinado por Israel e sei que Trump costuma assumir o crédito por isso. Mas a ideia é, ok, nós, digamos, os aliados, assassinaram os líderes deles. E, portanto, eles têm o direito de assassinar nossos líderes, sem falar em outras pessoas, como Ben Shapiro, que não é líder de um país. Então, e esse é um grande problema, porque esquerdistas idiotas acreditam nisso. Sabe, do mesmo jeito que eles também compram a ideia de, bom, se Israel tem armas nucleares, por que que o Irã não pode ter armas nucleares? Existe uma idiotice, mas eu gostaria de dizer que a primeira vez foi quando o Ayatollah Khomeini assumiu o Irã em 1979. Sabe, duas coisas aconteceram naquela época. Além do fato de que Jimmy Carter era o presidente e ele estava simplesmente impotente, como se não houvesse nada que pudesse fazer e tudo mais. Quando isso aconteceu, o que você poderia dizer é que havia pessoas, americanos, que foram meio pegos de surpresa, mas também não existia internet. Você pensaria que hoje, com a internet e o conhecimento do que está acontecendo, haveria mais pessoas entendendo o quão horrível é, em vez de menos pessoas. Agora, você diz que é interessante como o povo iraniano não está satisfeito com o seu governo, mesmo sendo doutrinado, eles não cresceram, eles não estão felizes com o regime? Talvez isso seja porque nos Estados Unidos, os iranianos que se mudaram para cá ao longo dos anos depois que Khomeini assumiu, permaneceram firmemente pró-Ocidente. Sim, e isso é diferente dos esquerdistas nas universidades e diferente dos imigrantes de países árabes. E isso pode ser a apoio dos iranianos no Ocidente. Você vê eles saindo para protestar contra o regime, não a favor dele.
Quero dizer, todos nós vemos muito dinheiro vindo da República Islâmica do Irã e também do Catar, sendo investido na esquerda, especialmente nos Estados Unidos. Sabemos por relatórios de inteligência dos Estados Unidos que o Irã esteve envolvido, a República Islâmica, devo dizer, está envolvida no financiamento de alguns daqueles acampamentos que vimos das atividades anti-Israel. E claro, né, o dinheiro do Catar permeia toda essa questão no Ocidente. Mas sim, é como se fosse uma loucura. O Ocidente está mais pró-islamista do que o próprio povo do Irã. O que você acha que Trump fará diante disso? Você acha que vamos ver um aumento da atividade militar? Já começamos um pouco. Eu vi que a última rodada acabou de terminar. A República Islâmica passou a atacar outros países árabes no Golfo Pérsico. Eu acho que definitivamente vai haver mais movimentação quando se trata dos militares entrarem e praticamente pressionarem eles para realmente fazerem alguma coisa. Porque se você vai falar alguma coisa, faça. Eles já tentaram várias vezes, mas vou dizer que talvez isso seja coisa da minha cabeça, ou talvez seja conspiratório, ou até mesmo pode ter feito parte do plano. Eles literalmente tentaram assassinar ele várias vezes. Estava lá. O mundo viu acontecer. E mesmo assim disseram, não, é mentira, faz parte disso. Então agora você tem o regime literalmente dizendo que esse é o seu trabalho, garantir que você mate ele. E mesmo assim, eles ainda vão tentar encontrar uma maneira de manipular a situação para dizer, bem, você matou o líder deles. Então, de certa forma, isso acaba sendo bom para você. Espero que o plano seja maior do que qualquer um do meu tamanho minúsculo lá embaixo saiba, sem informação, sem dados de inteligência, nada. Mas eu realmente espero que ele leve isso a sério a ponto de não ser só sobre ajudar o povo iraniano a realmente sair de casa se sentindo mais seguro para ir às ruas. Eles não devem parar. Eles devem retomar o poder do Irã que eles desejam. Mas eu também acho que eles não podem mais ser intimidados pelo medo. E especialmente agora, quando você ameaça seus próprios civis que são contra você e os usa para fazer número na multidão. Porque você sabe que ninguém vai vir e te atacar. Tipo, isso é algo psicologicamente perturbador de se dizer, nós vamos te matar. Então pegue seu sol negro e vá ficar na multidão, porque precisamos de gente para fazer número. Eles estão usando eles assim como o Hamas está usando seus próprios civis como escudos humanos. Então eu realmente espero que ele faça alguma coisa, porque não se trata apenas da segurança e proteção do Oriente Médio e de garantir isso, tem muito a ver com o Ocidente. O Ocidente está em uma situação tão complicada agora. E eu não poderia confiar em ninguém assumindo uma posição de liderança onde agora eu não me sinto tão segura como cidadã americana, tanto em casa quanto no exterior. Bem, sabe, você tocou em um ponto, na verdade vocês duas trouxeram algo muito interessante, que é a falsa equivalência. Bem, o líder supremo foi assassinado e, portanto, está valendo tudo. Vejo isso até nos comentários nas redes sociais de pessoas aqui em Israel. Nós realmente eliminamos o líder supremo deles. Sim, o líder supremo que é, literalmente, o chefe de uma organização terrorista designada pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por muitos outros países, a Guarda Revolucionária Islâmica. Ele é um terrorista, tá? Ele não é apenas um líder espiritual, ele não é apenas um líder político. Ele é um terrorista responsável pelo sangue de dezenas ou até centenas de milhares de pessoas, especialmente se considerarmos a guerra Irã-Iraque. Ele é um ditador brutal que mereceu tudo o que aconteceu com ele e, na verdade, merece coisa muito pior. Então, a comparação é ridícula, não importa o que você pense de qualquer líder ocidental. Não é a mesma coisa. Estamos falando de um líder que não tem legitimidade com seu povo. Ele se impôs por meio de um golpe violento. Você está comparando isso a um líder eleito democraticamente, goste dele ou não. Isso é um absurdo. Isso faz Robert Mugabe parecer alguém, sabe, realmente íntegro. Sim, e isso é muita coisa tipo... Sério? O nível de desmoralização no Ocidente e como a mídia de notícias meio que apodreceu o cérebro das pessoas. E, é simplesmente chocante. É realmente chocante. Só a ideia de que um dos seus concidadãos seria sequestrado por uma organização terrorista, uma organização terrorista designada pelos Estados Unidos, e você ficaria do lado dos terroristas que assassinaram e sequestraram seus próprios cidadãos porque a terra deles foi tomada. Essa narrativa insana de propaganda islamista que todo mundo sabe que é ridícula.
O fato de que as pessoas ainda se apegam a essa ilusão é simplesmente insano. Vimos pessoas arrancando cartazes de reféns. Sim. Tudo bem. Quer dizer, uma coisa é dizer, tudo bem, você odeia um primeiro-ministro ou um presidente. Essas são mulheres inocentes, bebês, literalmente bebês. São pessoas. E sabe de uma coisa, Bellamy? Você mencionou privilégio. Deixa eu te dizer, sendo a pessoa mais velha aqui nessa mesa, posso te dizer que esse privilégio é simplesmente nauseante. Porque se você pegar o movimento das mulheres como exemplo, na minha época, a gente chamava de liberação feminina, não de feminismo. Ou, sabe, Me Too. As maiores hipócritas eram as mulheres que reclamavam da situação das mulheres, mas não das mulheres no mundo que realmente precisavam disso. Mulheres que estudaram em Harvard e Princeton e conquistaram tudo o que desejavam, inclusive qualquer emprego. E elas reclamam e resmungam. O privilégio é Hollywood, é o meio acadêmico. Existem mulheres neste mundo, especialmente na República Islâmica e em outros lugares, que realmente são oprimidas, abusadas e sofrem opressão de verdade. E você não vê isso na ONU ou em qualquer outro lugar defendendo essas mulheres. Tudo o que você ouve é, sabe, Harvey Weinstein e estrelas de Hollywood. Bem, por mais que eu ache horrível o que aconteceu com aquelas mulheres em Hollywood, não dá para comparar com mulheres que são assassinadas na rua porque estão com o rosto descoberto. Bem, é todo um sistema de apartheid de gênero. É uma loucura o que acontece lá. Mas eu realmente quero falar sobre Gaza, porque dissemos que toda semana traríamos uma história que não está nas manchetes. E com certeza há muitas delas vindas de Gaza, de toda essa região, principalmente Gaza. E essa semana vimos que o Hamas está supostamente abrindo mão do controle de alguma forma, algo assim, dissolvendo alguma coisa na faixa de Gaza, para avançar como parte dessa iniciativa do Conselho de Paz. O cessar-fogo, esse tipo de cessar-fogo que está em andamento. Eu não estou convencida disso, obviamente. Acho que isso é totalmente uma jogada para o Hamas se reinventar. Eles não estão abrindo mão das armas. Esse é o maior indício. Eles têm sido firmes ao afirmar que não vão entregar as armas, o que viola completamente os termos do cessar-fogo proposto por Donald Trump. Ruth, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que é um avanço ou é besteira? É pura besteira. Enquanto eles controlarem as armas, todo o resto é conversa fiada. Porque eles dizem, tudo bem, deixa que outra pessoa cuide da coleta de lixo e dos impostos, ou seja lá o que for. Serviços municipais, vida civil. Melhor ainda para eles controlarem as armas e descobrirem como construir mais túneis e como matar mais pessoas. Não, isso é uma completa mentira. E chamar aquilo em Gaza de Conselho da Paz foi realmente também, sabe, de novo, no Oriente Médio, quando você ouve a palavra paz, é melhor se abaixar, certo? Então, sim, eu diria que a única razão para otimismo que eu tenho é essa. Nós vemos que o Hamas precisa ser dissuadido. Até agora, de qualquer forma, porque não tivemos foguetes e Israel está controlando, eu diria, 60% do território. E se Israel não recuar, e você sabe, mantiver sua posição sobre o que precisa fazer toda vez que um terrorista levantar a cabeça, então estaremos mais seguras do que antes. Já estamos mais seguras do que estávamos em 6 de outubro de 2023. Mas, de novo, esses sonhadores ocidentais que acreditam que tudo o que você precisa fazer é criar algum sistema em que você tenha os moderados. Não existem moderados palestinos na Autoridade Palestina. É a Autoridade Palestina que criou essas crianças para se tornarem membros do Hamas e paga estipêndios a eles quando eles matam judeus, cristãos e muçulmanos infiéis. Então, é claro, eu não tenho nenhuma fé nisso. Bem, sabe, sobre a questão da fronteira, uma das coisas que eles estão falando em fazer agora é criar áreas piloto das quais Israel vai se retirar, meio que seguindo o modelo do acordo libanês. A diferença é que o Líbano tem um Estado soberano inteiro que deveria estar fazendo cumprir isso e um exército que deveria estar fazendo cumprir isso. Aliás, não o nosso, estou falando do exército libanês. O que está acontecendo em Gaza? O que esperam dessa proposta? Para mim parece delirante. Bem, eu acho que o Conselho de Paz é importante porque precisávamos de algum tipo de órgão internacional alinhado com o Ocidente. A ONU é tão corrupta a um ponto que chega a ser ridículo, tipo, é uma piada.
A UNRWA, por exemplo, tinha membros que participaram do 7 de outubro e mantiveram reféns. E a UNRWA é basicamente a incendiária, e o Hamas foi o fogo. Então eu acho que algo assim precisava ser criado justamente para estabelecer algum tipo de plano de longo prazo para lidar e desradicalizar as pessoas de lá. Então, mas eu acho que isso é algo que vai levar anos. Sim, com certeza. Não existem soluções fáceis aqui. Sim, mas você levantou um ponto interessante. Existe o jogo físico, que considero bobagem e acho que não terá sucesso. Mas também tem a questão da imagem. E é um ponto interessante porque, de certa forma, o Conselho da Paz está tirando o poder da ONU e está tirando esse acesso de Gaza, aquele tipo de monopólio que eles tinham, para fazer todas as coisas absurdas que a UNRWA e outras agências da ONU faziam dentro de Gaza, trabalhando com o Hamas, trabalhando com organizações terroristas, dando cobertura para eles, o que torna tudo muito mais difícil para eles. Então, nesse sentido, não é algo negativo, só é insuficiente. Bellamy, o que você acha? Bellamy, o que você acha do Conselho de Paz? Bem, não, quero dizer, eu adoro a ideia do que o Conselho de Paz representa agora. E eu acho que, como você acabou de dizer, é quase como se estivesse desviando o foco dessa falsidade do Kwashiorkor, aquele garoto africano correndo por aí com um ator pago como uma mosca dos anos 90. Esse é o sonho que as pessoas ainda acham que as Nações Unidas representam. E não tem nada a ver com nada disso. Tenho certeza de que em algum lugar da África ainda há alguém correndo, mas ninguém sabe o que aconteceu com aquele garoto. Seja o que for que você gastou, foi no Starbucks com uma Smart Water de 99 centavos. Você sabe para onde foi esse dinheiro? Não. Então, quando se trata do Conselho de Paz, pelo menos eu tenho respeito suficiente pelos homens que conseguiram participar desta plataforma, vindo de países que são muito controversos há muito tempo, anti-Ocidente, e, de forma política e em todos os sentidos, quase que eles estavam inclinados ao terrorismo. Se eles cederem, vão se curvar ao terrorismo e apertar a mão de terroristas. Mas agora, quando você realmente consegue se afastar deles e dizer, ok, deixa eu ver, vamos tirar o véu, quem é você? Então, eu ainda não sei o que é o Conselho da Paz. Acho que todo mundo está lindo na foto, mas ainda estou esperando. Mas quando se trata de Gaza, eu acho que é uma das melhores coisas que aconteceram, quase não só como um curativo, mas agora ficou tudo às claras. E para aqueles que escolhem ainda viver atrás dele, boa sorte. Quero dizer, não sei se existe uma maneira disso se tornar algo realmente funcional sem a cooperação total das FDI, o que então afastaria algumas das pessoas que estavam apoiando. Eu realmente não sei como isso vai acontecer sem eles tentarem criar uma força internacional. Já vimos quão eficazes elas são. Vimos isso no Líbano com a Unifil, depois de bilhões de dólares dos contribuintes americanos. E já vimos isso em outras forças internacionais de manutenção da paz e em outros conflitos. Não tenho muita fé nisso e espero estar errada. Ultimamente, como em quase tudo, eu gostaria de estar errada. Mas vamos ter que esperar para ver. Quero dizer, acho que só vamos ter que ver como isso vai se desenrolar. Não estou muito otimista, mas com certeza são desenvolvimentos interessantes por lá. Mas eu quero passar para o nosso quadro de canalhas e heróis, o segmento mais popular aqui no Quad. E sei que vamos começar com os canalhas, como sempre, mas Daniel tem um canalha especial hoje. Vai lá, Daniel. Sunny Hostin revelou recentemente que ver a bandeira americana a deixa desconfortável. Mas uma bandeira que aparentemente não a deixa desconfortável é a bandeira palestina. Eu disse que há momentos em que entro em uma comunidade e vejo bandeiras americanas por toda parte e, de repente, me sinto insegura. Vamos revisar. Sunny afirmou que a radicalização pró-Hamas nas universidades da Ivy League dos Estados Unidos era simplesmente protestos contra a guerra, enquanto os jovens se vestiam como jihadistas e entoavam cânticos de revolução anti-Fatah por 2 anos. Ela defendeu Javier Bardem por declarar Palestina livre no Oscar. Ela foi contra a detenção e a iminente deportação de Mahmoud Khalil. Ela também foi contra os Estados Unidos e Israel eliminarem a capacidade nuclear da Guarda Revolucionária Islâmica durante a Guerra de 12 Dias. Ela queria que todos soubessem disso.
O Hamas acabou devolvendo o corpo de Sherry Bibas, como se o problema fosse apenas o momento em que o corpo foi devolvido a Israel mediante resgate, em vez do fato de que ela e seus bebês foram sequestrados e assassinados a sangue frio. Com Sunny, é um escrutínio jurídico constante e desproporcional sobre Benjamin Netanyahu, mas muito pouca sobre o Hamas, o Hezbollah e a República Islâmica. Ela chegou a afirmar que as mulheres no Irã, vivendo sob a Sharia, têm uma vida mais fácil do que os negros americanos. Ela realmente disse isso como uma multimilionária na televisão. Em certo momento, comecei a me perguntar, será que Sunny Hostin está fazendo isso de propósito? Sim, esse é o trabalho dela, empurrar uma agenda ideológica para desmoralizar o público americano. Seja intencional ou não, o efeito é o mesmo. Os telespectadores são incentivados a desconfiar dos Estados Unidos, desconfiar de Israel e ver o Ocidente como o principal vilão. E se os americanos estivessem felizes, seguros, indo à igreja e ao templo, vivendo vidas espirituais plenas, eles não estariam assistindo ao The View. Viciados no pânico moral, histeria e estresse que Sunny Hostin despeja sobre eles. E ela seria irrelevante. Muito bem. Quer dizer, eu acho que todas bem, nem todas. Melissa está bem, mas o The View é ruim. Tudo bem, é. O que esperar de alguém cujo pai supostamente tinha escravos? O quê? O quê? Do que você está falando? Uma das bisavós dela. Ela era. Ancestral pobre. Pai, Poucas gerações. Algo de uma família que supostamente possuía escravos. Tem algo muito estranho aí. Ela também tem um avô que era judeu que ela também menciona. Eles adoram fazer isso. Eles fazem isso, Eu também tenho amigos negros. sim. Exatamente. Certo. Bellamy, quem é o seu canalha da semana? Meu destaque é Rocana, que estava em Israel e foi até a Cisjordânia. E não importa o que você queira dizer sobre os colonos que supostamente saíram e o detiveram. E a ideia de ter que tomar o lado deles é como ele usou isso contra Israel. Eu realmente preciso perguntar, ele veio aqui propositalmente para chamar atenção para o que isso é e o que significa estar no Oriente Médio. De alguém que está mostrando os dois lados do espectro, ou de alguém que só veio aqui para espalhar propaganda e depois voltar para os Estados Unidos. Como alguém que é pró-Palestina e anti-Israel. E eu pensei, cala a boca, dá um passo para trás, não faça nada, não diga nada. E então comecei a ver vídeos dele surgindo assim, que ele voltou para os Estados Unidos, onde agora essa é a plataforma dele, ele falando sobre esses marginais e o mal que ele podia ver nos olhos desse jovem de 20 anos e desse jovem de 21 anos. Ok. Sababa, houve um problema. As pessoas devem ser responsabilizadas por mau comportamento. Você vai constantemente chamar os colonos de tudo quanto é nome, demonizá-los e tudo mais. Mas agora você foi além e desumanizou os israelenses. Você desumanizou os israelenses, pessoas que, certas ou erradas, você não faz isso com um povo inteiro. E então, usar sua raça ou tom de pele para dizer, como uma pessoa parda, eu realmente senti que essa foi a primeira vez que me senti assim como uma pessoa parda. Tô parafraseando, desculpa, o quê? Primeiro de tudo, você é democrata. Então, você está cumprindo todos os requisitos de tudo que vai ajudar na sua candidatura presidencial em 2028. Então, parabéns para você por ser uma das melhores canalhas e agora vá chorar as pitangas. Da próxima vez que você quiser saber como é ser uma pessoa parda, lembre-se de que você esteve em um lugar onde você não era minoria. Deu para entender? Não. Também é interessante porque todo o escândalo aconteceu porque ele organizou tudo propositalmente, exclusivamente com uma organizadora palestina, justamente para criar esse tipo de drama. A Guia Palestina os levou de propósito para aquela área onde foram parados. É uma zona militar proibida para civis, sejam israelenses ou palestinos. Só militares podem entrar ali. Esse foi o real motivo da abordagem. Não aprovo nem justifico o comportamento dos colonos. Condeno isso. No entanto, nesse caso, eles foram parados porque estavam esperando a polícia chegar. Porque a guia turística, e isso é informação direta da polícia, aliás, porque a guia turística já tinha feito isso repetidas vezes. Então, ele era conhecido por fazer esse tipo de provocação para causar problemas. Eles demoraram cerca de 90 minutos para chegar lá. Ninguém foi detido. Certo? Ninguém. E ninguém foi preso também.
Após 90 minutos, a guia recebeu um aviso final da polícia sobre essa atividade e eles seguiram em frente. Então, todo esse circo que Ro Khanna armou é simplesmente ridículo. Quero dizer, obviamente, ele está tentando fazer campanha de alguma forma e isso é nojento, tipo, saia do nosso país com isso. Há tantos, tipo, comunistas de extrema esquerda, como políticos e influenciadores que fazem isso, onde eles vão nessas pequenas excursões de propaganda com palestinos na Cisjordânia e inventam todas essas histórias e instigam problemas. Ou então eles vão para o lugar mais cristão, tipo a área mais segura, bem do outro lado do muro, bem em Belém, e tentam fazer parecer que olha como as coisas são bonitas. E é tipo, você quer ir para Nablus ou Jenin, ou onde todos os jihadistas têm uma infraestrutura terrorista enorme? É loucura. É. Sim. Além disso, a palavra detido lembra a entrevista do Tucker Carlson com o embaixador Mike Huckabee no aeroporto Ben Gurion. Você está detido, eles pegaram meu passaporte ou algo assim. Ele falou umas besteiras. Sempre que vou lá, pegam meu passaporte. Opressão. Detida. Quero dizer, você sabe... Você veio para fazer a entrevista e nem pôde entrar em Israel. Qual é o problema? Exatamente. Detida. Muito bem, Ruthie. Quem é o seu canalha desta semana? Ok. Então, falando em democratas que estão tentando se candidatar à eleição ou se tornar líder do Partido Democrata, outra pessoa que provavelmente não tem chance nenhuma. Rahm Emanuel, ex-prefeito de Chicago, ex-embaixador dos Estados Unidos no Japão, ex-chefe de gabinete da administração Obama. Rahm Emanuel, antes de tudo você é um lixo. E para usar as palavras do presidente Trump, porque antes de tudo você usa o fato de que seu pai era israelense e lutou na guerra de independência de Israel como uma desculpa para seus ataques anti-Israel, beirando o antissemitismo contra Israel. E você veio à Universidade de Tel Aviv para fazer um discurso no qual disse que Israel é um pária territorial e atacou o primeiro-ministro Netanyahu de forma cruel. O primeiro-ministro Netanyahu fez o primeiro em detrimento do segundo. E como resultado direto, o apoio a Israel está despencando ao redor do mundo. Você perdeu a Europa, seu maior parceiro econômico e mercado. Você é um cientista? Enfrentam exclusão de conferências internacionais e redes de pesquisa. Seus artistas e acadêmicos são excluídos de exposições e encontros. Em 2022, 55% dos americanos tinham uma opinião favorável sobre Israel. Hoje, esse número é de 37% e está caindo. E entre os jovens, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, o futuro dos Estados Unidos e da Europa, esse número é ainda menor. O único ganho diplomático que vocês conseguiram nos últimos 3 anos foi a Somalilândia. Como minha avó diria, perderam os Estados Unidos, perderam a Europa e ficaram com a Somalilândia. Que negócio! Mas a parte engraçada foi, essa é a maior ironia. Você subiu no palco e disse, vou dizer algo que talvez vocês não gostem de ouvir. Tá brincando comigo? Universidade de Tel Aviv? Eles adoram ouvir isso. Você fala de acadêmicos de esquerda, progressistas, e sabia que seria bem recebida lá. Então não diga que é corajosa por falar algo. Além disso, você descreveu uma relação entre Israel e os Estados Unidos que nunca existiu. Ele disse que já estava na hora dos Estados Unidos pararem de apoiar Israel incondicionalmente. Todo presidente simplesmente seguiu Israel cegamente. Isso é besteira. Nunca foi assim, nem mesmo com Trump. Sabe de uma coisa? Vá para o inferno. Não, muito bem colocado. Não discordo de uma palavra disso. Eu queria escolher ele como canalha. Bem, ele é alvo fácil. O discurso dele era para o J Street. Sim. Foi para o establishment judaico-democrata que ainda lê o New York Times, que ainda acredita nisso, sabe? Existe uma solução de 2 estados. Não, ele disse solução de 23 estados e depois começou a descrever algo que parecia um pouco com os acordos de Abraão. Quer dizer, o cara... E claro, você sabe, um estado palestino ao lado desse e daqueles estados da Liga Árabe. O ponto é que isso é um completo absurdo.
E a parte triste, assim como com a Roy, nossa amiga Roy ali, é que o clima cultural e o Partido Democrata estão tão radicalizados. A única coisa que une todos eles é serem anti-Israel. E a ideia de que, se você quiser chegar a algum lugar nas primárias, ou quem sabe ter uma chance em 2028 de se tornar presidente, é isso que você tem que fazer. Acho que estão criando um precedente muito estúpido ao dizer que é isso que você deve fazer. Além disso, Rahm Emanuel e Rokana são irrelevantes. Rahm Emanuel não é candidato à presidência. É absurdo que o Canal 12 daqui sequer o tenha entrevistado. O cara tem nas pesquisas entre 0,01 e 1% de aprovação. Ele nem está entre os 10 principais candidatos. É absurdo, é absurdo. E meio que promovemos isso ao permitir que ele agisse como se fosse um candidato à presidência. É ridículo, sim. Totalmente ridículo. No geral, eu só acho muito triste que o Partido Democrata esteja em um ponto em que esses candidatos que não sabem de nada e que são praticamente irrelevantes no contexto geral, acham que essa é a maneira de lançar suas campanhas. É uma loucura. Mas o meu canalha da semana é o influenciador conhecido por Lux Maxing, como ele chama. Streamer, na verdade, que atende por clavicular. Acho que o nome verdadeiro dele é Braden Peters. E esse é um personagem que, de alguma forma, foi parar em Israel nos últimos dias. Apesar do fato de que, há 6 meses, ele estava tocando Heil Hitler em uma boate em Miami, ao lado de Andrew e Tristan Tate, Nick Fuentes e vários outros notórios antissemitas, incluindo Stinko. Então, esse não é um cara legal. Essa não é uma boa pessoa. Toda a identidade e marca dele é construída em automutilação, incluindo usar um martelo no próprio rosto para afiar os ossos, usar metanfetamina para chegar ao peso que ele quer. Acho que há alguns meses ele até sofreu uma overdose. Ele enfrenta várias acusações criminais e se declarou culpado de atirar várias vezes em um animal durante uma transmissão ao vivo. Aparentemente, o animal já estava morto, mas ele fazia isso por curtidas e visualizações, como esses streamers costumam fazer. E então, as ofensas mais graves com as quais ele foi associado, ele tem acusações criminais envolvendo agressão física contra 2 mulheres diferentes. Além disso, ele responde a um processo movido por uma jovem que agora tem 18 anos, mais uma garota de 16 anos que ele supostamente drogou ao vivo em uma transmissão, injetou nela algum tipo de solução para queima de gordura e metanfetamina, de acordo com o que o processo alega. E ele também supostamente a embebedou e a estuprou. Então tem isso. E você pensaria que, com todo esse histórico, essa pessoa talvez, só talvez, não deveria ser alguém que vozes pró-Israel deveriam apoiar, mas você estaria enganada. Porque esta semana, quando ele esteve em Israel, houve uma minoria, mas um pequeno grupo de vozes pró-Israel, que decidiram que era absolutamente necessário conversar com ele, encontrá-lo e participar das transmissões dele, porque assim poderíamos alcançar novos públicos. E ele tem tantos seguidores. Então, por que não nos aproximamos dele e viramos seus melhores amigos? Porque ele é um nazista sem arrependimento que nunca pediu desculpas. O fato de ainda estar neste país já é outra questão, suficiente para um debate inteiro. Observar essa situação, esse indivíduo e como ele fala das mulheres, de minorias e da comunidade negra nos Estados Unidos é revoltante. Você joga seus valores fora ao se alinhar com esse indivíduo. Ele é um canalha. Deveria sair do país, se já não saiu. Não queremos você aqui. Não gostamos nem concordamos com seus valores. Você não pediu desculpas. E todo esse seu ato de fingir, bem, eu só quero visitar Israel e mostrar que é um ótimo lugar. É um lugar diverso, com muitas garotas bonitas, mas só isso te interessa. Não vamos cair nessa. Sabemos quem você é e não te queremos aqui. Adeus. Esse é o meu canalha da semana. Amém. Eu poderia continuar por mais tempo. Mas é louco, também tinha muita manipulação acontecendo nos bastidores. Sim. E eu acho que só quero dizer isso para o povo judeu. Estão usando as 3 semanas como uma desculpa para varrer tudo para debaixo do tapete. Não deveríamos estar brigando entre nós. Afinal, por que estamos brigando entre nós? O problema está vindo de dentro de casa. Então devemos olhar para nós mesmos. Devemos olhar para dentro, porque há um motivo pelo qual estamos em um período de luto agora. Se quisermos realmente dizer o que falamos, trazemos tanta luz que o Beit HaMikdash será reconstruído. É preciso olhar para dentro.
Porque se esses são os valores e princípios que temos ao estender o tapete vermelho para pessoas assim, nós somos o nosso próprio problema neste momento. Com certeza. Acho que muita gente não sabia disso. Eu também não fazia ideia, só achava ele meio nojento e não tinha essas informações. Acho que muita gente pensa assim, não percebe o quão graves são essas acusações contra ele, o que ele fez no passado. Mas a questão é que, em alguns desses casos, especialmente com alguns dos influenciadores que escolheram se associar a ele, nós avisamos. Sim, nós avisamos antes e eles sabiam. E houve conversas sobre isso. E eles escolheram se associar publicamente com esse indivíduo. Aliás, nas transmissões ao vivo em Israel, ele denegria e desrespeitava as mulheres israelenses. Ele fazia piadas sobre os corpos delas, sobre a gordura corporal que elas têm, se é muita ou pouca, e dizia que queria transar com elas por 5 segundos em um banheiro. Sério, é revoltante. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que as pessoas realmente nem conseguem, eu acho que algumas pessoas realmente nem conseguem processar o quão sociopatas muitos desses influenciadores, psicopata americano, são. Essas pessoas que construíram esse mundo estranho e insano, onde tudo gira em torno de cliques e elas fazem essas coisas abomináveis. É literalmente como, pra mim, enquanto você está descrevendo isso, eu estou imaginando Christian Bale em Psicopata Americano, um desses sociopatas bonitos. E eles foram recompensados por quão venenosa, nojenta e moralmente abominável a sociedade se tornou. Eu realmente acho que algumas pessoas simplesmente não conseguem nem processar isso. Elas nem acreditam que é verdade. É difícil acreditar, realmente chocante. Se alguém só me contasse e eu não tivesse pesquisado, também pensaria, ok, mas o que isso significa? Hoje em dia se fala muita coisa. Não, é realmente tão ruim assim. Bem, antes de encerrarmos, obviamente temos que falar sobre nossos heróis. Acho que vou começar. Eu tenho uma heroína particularmente triste esta semana, que definitivamente merece muito mais honra do que apenas ser a heroína da semana. Mas a senadora dos Estados Unidos, Lindsey Graham, faleceu repentinamente. Ainda não sabemos os detalhes, mas foi supostamente uma doença súbita. Acredito que tenha sido uma parada cardíaca. Mas Lindsey Graham sempre foi uma voz tão forte, apaixonada e firme, realmente por todo o Ocidente. Ela foi excelente sobre a Ucrânia desde o início. Ela defendeu abertamente o Estado de Israel, antes do dia 7 de outubro e depois do dia 7 de outubro. Em cada etapa, ela tem sido uma voz fundamental para responsabilizar a Casa Branca, o governo, com carinho, apoio, mas também com firmeza, sem abrir mão de seus valores. Acho que, mais importante, o que lhe deu o apelido de Amo Lindsey, que significa tio Lindsey para a comunidade iraniana, é que ela tem sido a voz mais proeminente no Congresso dos Estados Unidos pelo povo do Irã. Ela levantou essa questão mais que qualquer outro membro do Congresso dos Estados Unidos. Ela tem sido extremamente vocal ao falar com a comunidade iraniano-americana e ao levar suas questões ao presidente dos Estados Unidos e a todos abaixo dele. E ela tem sido muito lúcida em relação à República Islâmica do Irã, sobre como devemos lidar com eles, o que não devemos fazer com eles, incluindo fazer acordos, e também sobre a necessidade de derrotar esse regime de uma vez por todas. Então, lamento que ela não tenha vivido para ver isso, mas o trabalho dela não passa despercebido. Ela deixou um legado tremendo e nós continuaremos a viver esse legado. E para defender Estados Unidos fortes e seguros, Israel forte e seguro, uma Ucrânia forte e segura, lutando pelas democracias ao redor do mundo e, claro, por um Irã livre. Então, Lindsey Graham, você é meu herói da semana, descanse em paz. Bellamy, quem você trouxe para nós? O meu é um pouco estranho, e eu digo isso porque essas palavras estão prestes a sair da minha boca. Egito e Turquia. Sim, claro, somos do segmento de heróis. Sim, mas esses são meus heróis. Por quê? Por causa da consistência. Eles te disseram quem eles são. Eles vão continuar te dizendo quem eles são. E eles são muito consistentes, um pé na frente do outro, sem parar. Então, para todos os queer pela Palestina, quando vocês embarcaram no navio de cruzeiro para ouvir Patti LuPone dizer o quanto isso é maravilhoso, para todas as viagens que vocês farão, pequenos portos no Oriente Médio, nada passou pela sua cabeça para pensar, espera, talvez não deixem a gente entrar, mas não, eles avisaram vocês e disseram, não, obrigado. E vocês disseram, tudo bem.
Vamos agora para o Egito, certo? Todos nós estamos chateados porque essas são pessoas em, você sabe, uma flotilha em níveis, como eu chamo neste momento. Vamos para o Egito. O Egito então diz não. Então, internamente, todas essas pessoas adoráveis que odeiam tanto Israel não vão contra o regime e todo o resto, a Irmandade, vai contra o Hamas. Não, eles insistem nisso culpando Trump e o governo. E a maneira como o mundo mudou internamente dentro dos Estados Unidos é o que fez isso acontecer para eles em águas internacionais. Não, isso se chama Oriente Médio. E continuamos dizendo que havia um lugar onde você poderia ter atracado lá. Há um lugar onde você poderia ter sido você mesma. Há um lugar onde você deveria ter vindo, e é Israel. Mas odiar Israel significa tanto para você. Então, espero que todos vocês tenham gostado de ficar bêbados e chateados e de ter a vovó Patti Lupone cantando uma canção de ninar enquanto dizia o quanto vocês são incríveis por apoiarem tudo que é contra vocês e o que vai matá-los. Obrigada, Egito, e obrigada, Turquia. Esse é o jeito egípcio, como vemos na Copa do Mundo. Nada nunca é responsabilidade deles. A culpa é sempre de outra pessoa. Messi, o sionista. Os argentinos são judeus. Os árbitros são judeus. Todo mundo é judeu. Daniel, quem é o seu herói desta semana? Meu herói desta semana é o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković. Na verdade, eu sou cidadão croata. Tenho dupla cidadania, meu avô era croata. Meu pai também era cidadão. Eu só queria fazer uma menção a ele. Ele é um dos líderes mais pró-Israel da Europa. Ele realmente apoiou Israel e continua fazendo isso. O parlamento croata se recusou a reconhecer um Estado palestino porque não quer recompensar sequestro e assassinato. E como isso é revigorante, não é? Que, na verdade, a criação de Estados deveria ser negociada por meio da diplomacia, não por assassinato em massa e sequestro de reféns. Então, muito obrigado ao primeiro-ministro da Croácia. Você me deixou muito orgulhoso de ser cidadão croata. Além disso, porque na Croácia nós realmente valorizamos o catolicismo. Então, a ideia de todos os nossos locais sagrados, como a Igreja do Santo Sepulcro e o Túmulo de Maria, a ideia de que estaríamos do lado das pessoas que querem destruir todos os nossos locais sagrados. O povo croata não aceita isso. E realmente não está no DNA dos Balcãs ser nazista. Tipo, a Croácia são seus pescadores e seus fazendeiros. E, sabe, eles são pessoas realmente boas, sensatas, gente do povo. O mesmo na Sérvia. Então, eu só queria agradecer muito a ele. Esse é um herói muito bom. Sim, é um ótimo herói. Quero saber se deveria ter colocado isso como meu herói ou canalha. Nem sei qual dos dois, mas falo do vídeo da Ana Kasparian sobre bósnios e herzegovinos. Eu ia te perguntar, eles são assim na Bósnia ou na Herzegovina? Porque parecem dois estados diferentes. Que se unem para praticar esportes. Certo? Claro, é assim que funciona a Copa do Mundo. Totalmente. Ruth, quem é o seu herói? Antes de contar quem é meu herói, quero explicar por que é difícil achar heróis e fácil encontrar canalhas toda semana. Ok, o meu herói é Flávio Bolsonaro. Ele está concorrendo para se tornar presidente de Brasil. E a eleição é em outubro, no final de outubro, assim como as eleições em Israel que estão chegando. Ele, ao contrário do atual presidente Lula da Silva, que é totalmente anti-Israel e pró-Estado palestino, ele reconhece o Estado palestino. Ele disse que Israel cometeu genocídio em Gaza. Ele falou todas aquelas coisas nojentas de sempre. Ele é socialista. Ele é um lixo. E aí vem Bolsonaro, que é um dos filhos de Bolsonaro, que também foi presidente do Brasil em 2 mandatos diferentes. Então ele deu uma entrevista. Flávio deu uma entrevista esta semana para o Canal 14 de Israel e ele estava tão simpático e tão alegre. E ele disse, eu sempre estarei ao lado de Israel. E se eu for eleita, não só vou transferir a embaixada para Jerusalém, mas também expandir toda a nossa cooperação com Israel de todas as formas possíveis.
Você restauraria completamente os laços diplomáticos e militares do Brasil com Israel? Não vou só reagir a essas relações, mas também ampliá-las. Você ainda pretende transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém? Sim, logo no início do governo, é isso que eu pretendo fazer, dando continuidade ao que o presidente Jair Bolsonaro iniciou. Bem, é incrível ver isso. E parece que está acontecendo uma espécie de renascimento agora na América Latina, de certa forma. Não é só a Argentina. Todos esses países estão mudando de rumo, o que é muito bom para eles. Essa é uma das razões pelas quais é difícil para mim pensar em um herói. E vou te dizer por quê. Eu acho muito triste que, quando alguém faz a coisa certa, a gente chame essa pessoa de herói. Agora, existem heróis de verdade. Existem heróis de guerra. Há pessoas que entram em prédios em chamas para salvar outras. Essas são heroínas. O problema é que, hoje em dia, se alguém defende algo que é certo, que deveria ser óbvio, a gente precisa chamar essa pessoa de heroína. E é por isso que eu me sinto desconfortável com esse termo. E ainda assim, existem tantos canalhas, sim. É verdade, é um ótimo ponto. Muitas vezes chegamos ao estúdio e perguntamos: quem deve ser meu herói? Você está absolutamente certa. É um mundo perverso lá fora. É verdade, mas estamos fazendo o possível para torná-lo mais positivo. Nós temos um ao outro. Sim. Precisamos encerrar, mas agradeço a todos por assistirem ao The Quad na JNS. Voltamos na próxima semana.